A paz do Senhor a todos. Vamos nós para mais uma reflexão da palavra. Hoje eu quero ler aqui para vocês, para que nós possamos compreender juntos essa palavra, né? Porque é interessante que eu já falei em outras lives também, que às vezes, né, a gente observa vários pontos, várias questões, e é por conta dessas coisas também que está entrando a confusão na mente de muitos. Muitos já não sabem como proceder, o que fazer, o que é correto ou não, mas nós estamos aqui justamente para isso, né? Para ensinar a todos que o cristão não deve ser mundano, porque é o que a gente mais tem observado, que na verdade estamos vivendo um tempo que cada um, né, é que nem num livro que tem nas escrituras, que ele fala dizendo, né, que ele nos diz que o povo, né, naquela época não tinha rei e cada um, né, fazia aquilo que lhe parecia correto, que na sua opinião parecia correto. E é exatamente assim que nós temos vivido. Mas cabe a mim e a você transmitir as coisas corretamente para esse povo, né? Porque, né, a verdade precisa ser dita. E hoje, né, e a gente vê muitos esses pontos sendo discutidos, que hoje em dia não se vê mais diferença, né, entre o povo de Deus e os que não são de Deus, porque na verdade, se tu perguntar, todos dizem que são povo de Deus. Mas olha só, eu quero ler aqui para vocês, em primeiríssimo lugar, essa parte que diz assim, e é interessante nós analisarmos que nas escrituras tem traduções que já tem um subtítulo que nos esclarece essas questões. E na primeira carta de João, no capítulo 2, nos fala, né, mais precisamente aqui nos versos 3 em diante, que tem um título que diz: em Cristo e separados do mundo. Em Cristo e separados do mundo. E esse título já nos remete a um questionamento, né? Em primeiro lugar, a gente pensa, poxa, como assim? Separados no mundo, sendo, né, que nós estamos no mundo. Como que é isso? Como que pode ser separado se nós estamos nesse mundo? Mas eu sempre, né, tive em mente aquele povo que saiu do Egito. Se Deus quisesse, né, trabalhar neles, Deus poderia ter mudado aquele povo e feito várias coisas e deixado o povo de Israel lá no meio. Mas ele não fez isso. Ele usou Moisés para que retirasse aquele povo lá do meio do Egito e trouxesse, né, para o deserto ali, para aprender a ter intimidade com ele. E nós soubemos que Moisés era uma figura que estava prefigurando Jesus Cristo, né? Então é assim que acontece conosco também. Jesus Cristo, ele nos tira da onde nós estamos, nos separa, não retira do mundo, né? Porque aconteceu assim com aquele povo no Egito. Deus não retirou eles do mundo, mas retirou eles daquele povo que estava vivendo mundanamente. E ali para aquele povo, o povo dele que ele retirou lá do meio desse mundo chamado Egito, né? Ele trouxe para o deserto e deu leis específicas para aquele povo. Então cabe a nós pensar, né, também que é assim conosco. Quando Jesus Cristo, né,
nós aceitamos o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário e seguimos ele, nós temos que saber que tem regras, tem normas estabelecidas. E eu quero ler aqui para vocês, né, o que eu acho interessante, muito interessante, essa parte, né, da primeira carta de João, capítulo 2, dos versos 3 em diante, que diz: em Cristo e separado do mundo. E temos certeza de que o conhecemos se guardarmos seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Porque quantas pessoas a gente conhece exatamente assim, né? Que diz, não, eu conheço a Deus. E inclusive dizem, né, que são seus seguidores. Não, eu sou cristã, eu sou cristão. A gente vê, é só vocês abrirem e tirarem como exemplo nas redes sociais mesmo, né? Vocês olham e vocês podem olhar pessoas que nos seus perfis já dizem, né? Cristão, cristã. Mas se você for acompanhar a vida dessas pessoas em questão, vocês vê que elas realmente não conhecem a Deus. Porque aquele que diz que conhece a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, porque quando vocês olham para eles, vocês já veem de cara que de cristão eles não têm nada, nada mesmo. E ainda ficam bravos quando a gente fala, né? Ah, mas Deus não olha a aparência. Ah, mas... E usam vários pretextos, desculpas para continuarem no mundo, para não serem separados do mundo. E aqui diz, em Cristo e separados do mundo. Então, aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, só lamento. A Bíblia está dizendo, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. E as escrituras está falando de quem aqui? Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Quem é esse nele? Quem é esse ele? É Jesus Cristo. Se você declara que permanece em Jesus Cristo, também deve andar como Jesus Cristo andou. E Jesus Cristo estava por aí mundanamente? Não, todos conheciam ele muito bem, ele era diferenciado. Aonde quer que ele fosse, ele era diferenciado, ok? Tá? E aqui nesse ponto também que eu quero chegar, que inclusive eu coloquei aí o título para vocês, o cristão não deve ser mundano. E se a palavra diz que o cristão não deve ser mundano, o cristão não deve ser mundano. E agora vocês vão entender um pouquinho mais disso aqui. Aqui é uma sequência da primeira carta de João, né? Capítulo 2, e agora eu passo lá para o verso 15. Mas vocês podem ler todo o capítulo, ok? Mas eu quero citar essas partes, esses versos principais, para que vocês entendam bem que nós temos que estar em Cristo e separados do mundo e sabermos que o cristão não deve ser mundano. E aqui no verso 15 diz, não ameis o mundo nem o que nele existe. Vou repetir mais uma vez. Não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas Marta, o que isso significa? Olha só. Se eu amar o mundo, né,
e o que está nele, o que existe nele, ser apegado a isso, tudo bem, é diferente eu olhar para o céu, agradecer para Deus pelas estrelas, é diferente eu agradecer a Deus pelo mar, pela natureza, tá? Agradecer a Ele porque é necessário para nossa sobrevivência na Terra, todas essas questões que Ele fez, tudo que Ele criou. Só que nós não devemos amar mais essas coisas do que a Deus. E quando a palavra diz que nem o que nele existe, é tudo que nele existe, foram criadas através dessas coisas. Porque nós sabemos, né, que quantas coisas foram criadas depois, né? E o homem, até mesmo Deus, concedeu sabedoria para o homem de criar tantas outras coisas também. Só que, porém, vale lembrar que Deus não determinou ao homem amar essas coisas que Deus havia dado sabedoria para ele criar. Não, é Deus em primeiro lugar, não era para nós nos apegarmos a essas coisas. Então vocês sabem que Deus deu sabedoria para o homem criar carro, criar casas, né, construir casas, né, até mesmo fabricar joias, roupas, várias outras coisas, né? Então aqui, né, não é proibido, não foi proibido essas questões. Deus deu sabedoria para o homem criar. Só que, porém, mais uma vez eu digo, não era para o homem se apegar a essas coisas. Então, por isso que a palavra diz, não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, olha só, pois tudo o que há no mundo, aí tem 2 pontinhos e diz, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, será que vale a pena nós amarmos essas questões, amarmos essas coisas mais do que os mandamentos do Senhor, mais do que a palavra de Deus, a ponto, né, de não nos desapegarmos de certas coisas? Será? Que é o que vem acontecendo. É por isso que hoje já não existe mais diferença entre o povo ímpio, né, os que não aceitaram Jesus, do que aqueles que aceitaram. Não existe mais diferença. Para você realmente ver que ele é seguidor de Jesus Cristo, porque eles professam que seguem Jesus Cristo, é só quando você fala com ele. Aí você vê, né? Então, cuidado com essas questões, ok? Cuidado, porque eu vejo muitas pessoas dizer que amam a Deus, até mesmo chorar na presença do Senhor, mas são pessoas que não largam certas coisas, elas amam tais coisas que os homens criaram aqui no mundo, elas são apegadas com isso. E vou falar mais uma vez, né? Olha só, não ameis o mundo nem o que nele existe. Não amem essas coisas, não se apeguem a essas coisas. E é interessante aqui que, né, uns versos antes que eu não li para vocês, fala aqui, ó, que o mandamento, e tem 2 pontos e diz o amor fraternal. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. E, gente, essa palavra aqui que diz, aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, não é só você dizer, não é só você ter aquele sentimento de ódio pela pessoa, não é só isso. É também você, né, não olhar para a consciência do teu irmão mais fraco.
Aí que entra também a live que eu fiz anteriormente, né? Que me fiz fraco para com o fraco, a fim de ganhar o fraco. Então nós temos que abrir mão de certas coisas, não amar essas questões, essas materialidades, superficialidades que o mundo nos oferece, até mesmo para nos deixar mais bonitas, mais incrementadas. Nós temos que abrir mão disso por amor ao nosso irmão. Aqui, ó, o mandamento, o amor fraternal. Aqui, porque diz assim, ó, quem ama seu irmão permanece na luz e nele não existe motivo de tropeço. Porque não adianta, gente, tá? A Marta aqui, dizer, né, que eu conheço a Deus, mas não, né, obedecer os mandamentos do Senhor. Eu vou ser uma mentirosa. Por quê? Porque em mim não está a luz, porque quem realmente obedece os mandamentos, diz aqui, que deve andar como Jesus andou, deve andar como Jesus andou, deve se portar como Jesus se portou. Na medida que eu não faço isso, eu estou desrespeitando os mandamentos. E se eu desrespeitar, se eu não obedecer, isso configura-se também em ódio aos meus irmãos. Porque fazendo certas questões, né, e não olhar o meu irmão mais fraco, eu vou estar, né, na verdade, odiando ele. Porque eu ouço muitas pessoas dizerem assim, cada um faz o que bem entende, cada um segue do seu jeito. Eu já ouvi isso. Não, aqui diz que deve andar como ele andou. Não é eu fazer do meu jeito que eu acho correto, você fazer do seu jeito conforme achar correto, não. Não é? Nós não vamos seguir aquele povo lá que andava de qualquer jeito porque não tinha rei, né? E cada um seguia o seu próprio entendimento daquilo que achava correto segundo as suas opiniões. Não. Agora nós temos um rei. Nós temos um rei chamado Jesus Cristo. E é esse rei que nós devemos obedecer. Então, não é cada um faz o que quer. Não é cada um faz do seu jeito. Não. É do jeito de Jesus Cristo, como está escrito na palavra. E aquele que confessa que está nele, deve andar como ele andou, ok? E visando os interesses dos nossos irmãos. Porque até eu vou repetir o verso 9, diz: aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sob as trevas. Mais uma vez eu repito que esse odeia não é só o sentimento dentro de si, não é só quando você diz odeio, mas quando você procede não pensando no teu irmão, apenas visando os seus próprios interesses. E mais uma vez eu repito que em 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre isso, que o amor não visa os seus próprios interesses, o amor não age egoisticamente. Ok? Então, olha só como a palavra se casa e a gente passa a compreender essas questões, né? Então, quem ama seu irmão permanece na luz, quer dizer, fazendo as coisas corretas, não só para si, mas também visando o interesse do seu irmão. E nele não existe motivo de tropeço, né? Em mim não deve haver motivo de tropeço para ninguém, tá? Tem também, né, tem uma palavra que diz assim, que não deve ser tropeço nem escândalo, né, nem para grego, nem para gentil, nem para a igreja de Deus. Então, gente, qual parte vocês não estão entendendo? Então, vamos lá, olha só. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Quer dizer, né, as trevas lhe turvaram a escuridão, lhe turvaram a visão, é porque essas pessoas, né, estão com a visão delas, o coração delas voltada para essas coisas. E essas coisas é um tanto perigoso, essas questões de amar o mundo, de amar tudo que nele há, porque aqui, ó, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens,
Gente, e o que a gente vê nessas redes sociais é algo absurdo, é algo assim ó, que só não nos apavora mais, porque a gente tem, né, um conhecimento das escrituras. Mas a gente vê, né, pessoas que não estão satisfeitas com as suas próprias formas físicas, com as suas características, deixando claro aqui, eu sempre tento deixar claro essas questões, que eu não estou contra as pessoas se arrumarem, eu não sou contra as pessoas se ajeitarem, não sou contra, tá? Eu estou falando aqui desses exageros, dessas pessoas fracas indo aos extremos e se afastando totalmente do Senhor e se distanciando até mesmo das características desse nosso Senhor, e realmente, né, estão bem diferente desse Jesus Cristo, não estão andando conforme Jesus Cristo. Então a gente vê por aí, né, as pessoas, e isso, queira ou não queira, gente, causa uma tristeza no coração da gente, porque eu penso assim, ó, meu Deus, quantas pessoas insatisfeitas consigo mesmo. Isso me prova, me deixa claro que são pessoas que não conhecem ainda o verdadeiro amor do Senhor. Porquanto nós temos o conhecimento de Deus, quando nós temos o conhecimento desse Deus, de quem Ele é, realmente tudo nos é suprido dentro de nós. Nós não temos mais essas carências e essas necessidades de mostrar às pessoas até mesmo o que nós não somos. Hoje mesmo eu olhei várias pessoas que deixam, até mesmo através dos aplicativos, seu rosto completamente diferente, completamente, que às vezes você daí vê essa pessoa em questão pessoalmente, você vê que não é nada daquilo que ela está tentando transmitir nas redes sociais. Então eu penso, meu Deus, essa pessoa está enganando a quem? E o que tem verdadeiramente dentro dos corações dessas pessoas? E essa questão também se encaixa aqui nas paixões da carne, porque as pessoas sempre visionam ser melhores, ser mais bonitas, ser mais apresentáveis, e para isso elas começam, né, a se apegar a essas questões de uma maneira que elas chegam, né, a se transformarem de água doce para água salgada, água amarga, né, que não sacia a fome nem a sede de ninguém. E isso realmente tem me perturbado bastante. E não é a questão da minha pessoa, mas eu sempre digo que quando eu tenho esses sentimentos, essas sensações em relação às pessoas, é que eu tenho certeza que é o sentimento que o Espírito Santo está tendo em relação a isso. Porque vê-se nitidamente que essas pessoas estão com alguma carência, alguma necessidade dentro dos seus corações, e isso está se manifestando da forma que elas agem e reagem. Então o coraçãozinho delas estão apegados a essas materialidades, superficialidades, né? Há tanto que a gente vê, né, como essas pessoas, as consideradas fracas, as fracas na fé, que professam a Deus de qualquer jeito, como elas tendem a ir aos extremos, né? E até mesmo por conta dessas atrizes famosas, modelos, né, youtubers por aí, que, né, para até mesmo chamar atenção para os seus canais, para aquilo que elas estão fazendo, elas remodelam todo o seu rosto e ficam verdadeiras bonecas, princesas. E isso as mulheres, as demais outras mulheres que vão olhando, elas já começam a se entristecer com aquilo, porque elas pensam, poxa, mas eu não chego nem aos pés, poxa, mas é uma boneca, e aí tentam de alguma forma se parecer com essas mulheres, né? Nem que para isso precisem usar aplicativos para modelar os seus rostos. E com isso elas não veem que estão atraindo para si sentimentos contrários, contraditórios daquilo que Jesus nos ensinou, né? Que a graça de Deus nos deveria bastar, a graça do Senhor deveria nos bastar, né? Mas isso não tem bastado mais para muitas pessoas. Então realmente estão amando o mundo e tudo o que nele há,
tudo o que as pessoas mundanas estão fazendo, né? Os cristãos, as cristãs já estão querendo também se parecer com aquilo. Então já não tem mais diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E há quem diga ainda, contrarie as palavras da gente, dizendo, né, que não, que Deus não se importa com isso, que isso aí é doutrina, que é usos e costumes. Só que, porém, eles não param para estudar as Escrituras, porque aqui também nos fala sobre as vestes. Aqui nos fala de como devemos proceder como um povo do Senhor. Só que, né, que triste, porque não estudam a palavra. E eu acho interessante isso, que muitas vezes as pessoas que nem sequer nunca estudaram a palavra, nunca estudaram as Escrituras, ainda querem dar lições de moral pautadas em alguns versos isolados da Bíblia. Eu creio que essas pessoas, né, elas deveriam estudar um pouquinho mais para discutir com quem estuda, porque caso contrário os argumentos que elas usam serão vazios, serão heresias, são versos retirados fora do contexto para que elas vivam na superficialidade, para que elas vivam na carnalidade, para que elas não abram mão, né, do que tiver que abrir, não só em prol das suas vidas, mas também pela vida dos irmãos. Então essas pessoas são totalmente mentirosas, a verdade não está neles, porque eles estão se apegando com essas questões, estão se apegando, isso é só exemplos, pequenos exemplos de várias coisas que estão surgindo por aí. A vaidade excessiva, né? As paixões da carne, porque essas paixões da carne, eu repito, não é só, né, quando as pessoas querem adulterar, quando, né, promiscuidade, devassidão, não é só isso. Também essas paixões, né, que a gente não abre mão dessa vaidade excessiva, dos cuidados excessivos e não olha, né, o nosso irmão mais fraco, a consciência do nosso irmão mais fraco. Aqui também diz a cobiça dos olhos, né? E a cobiça dos olhos nós temos que ver que também não é só para olhar e desejar uma casa bonita, olhar e desejar um carro novo, olhar e desejar, né? São várias questões que os nossos olhos podem olhar e cobiçar. Também não é só cobiçar, né? Um homem alheio, diferente do nosso, ou o homem cobiçar uma mulher que não é a dele, não é só isso que é cobiça dos olhos. Entra várias questões aí que tem gente que não está se antenando nessas questões, e aí que está se perdendo. E aqui também diz a ostentação dos bens, porque também é uma forma de ostentar os bens, as pessoas andar com os dedos cheios de joia, né? Às vezes não tem mais lugar para pôr brincos, correntes, e não é só as mulheres não, os homens também estão assim. Então também isso é uma forma de ostentar os bens, para mostrar para os outros que está podendo, né? Ou para mostrar para os outros que está lindo, bonito, maravilhoso, sendo que não são essas questões que Deus está interessada. Não é essas questões que Deus está analisando. Deus está analisando o que está aqui dentro do teu coração, como da forma que tu está procedendo. Então também depois não adianta dizer que Deus não olha a aparência, porque Deus olha sim, até por conta que Ele olha o coração. E tudo que está no coração vai refletir para fora de uma forma ou de outra. E isso fica escancarado para todo mundo ver, ok? Então, quando, mais uma vez, eu vou entrar nessa questão que as pessoas dizem, né? Ah, mas não é a aparência que Deus olha. Vocês estão confundindo as coisas, gente. Quando Deus disse que não olha para a aparência, que Deus não vê como o homem vê, é porque tem essas questões, às vezes, que muitos de nós, até mesmo nas ações, agem de uma maneira, né? Eu já mesmo agi, o meu esposo agora há poucos dias também agiu de uma maneira que não foi por maldade, mas as pessoas pensaram que era por mal. Então Deus estava olhando o coração dele, Deus estava olhando o meu coração, que não era por maldade, não era maldoso, entende? Então Deus vê de uma forma diferente, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha lá no coração, a intenção. Então não vai adiantar muitas vezes, né, você andar toda santarrona ou
tão santarrão, né, por fora, porque Deus não vê essas questões, Ele está vendo lá o coração. Agora também não vai adiantar você andar por aí à la vontade de qualquer jeito, né? Até mesmo eu já vi pessoas praticamente seminuas, mas nas suas redes sociais diz cristão, cristã. Mas, e aí dizem, Deus não olha a aparência, Deus não está olhando para essas questões. Está sim, porque está refletindo o que tem no teu coração. O teu coração está pegado nas coisas do mundo. Teu coração está amando o mundo e o que nele tem. Você está pegado nessas questões e isso está refletindo para o lado de fora. Como eu sempre digo, né? Em vários pontos, sai para fora. O apego que você tem no coração, sai para fora, fica manifesto. Então cuidado, ok? Porque não só Deus vai estar vendo, mas os teus irmãos também, né? Então cuidado essas questões. Ora, o mundo passa assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu não sei vocês, mas eu quero permanecer para sempre. Então, tudo que eu vejo que pode, né, ser tropeço para o meu irmão, porque aqui diz, né, quem ama seu irmão permanece na luz e nele não existe motivo de tropeço. Então, se eu digo que ando na luz, eu não quero ser tropeço para o meu irmão mais fraco, que, né, cuja consciência não sabe compreender certas questões. Então, eu prefiro me abster, eu prefiro fazer renúncias, até mesmo de coisas que poderiam não ser pecado para mim, por conta da minha consciência, mas se para o meu irmão como eu amo ele, eu vou deixar de fazer. Então essas questões que vocês têm que entender, que quem ama seu irmão permanece na luz e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Então não adianta depois vocês dizerem assim, não, mas eu amo meu irmão. Não, graças a Deus eu não tenho nada no meu coração de ódio, de falta de perdão. Não tenho. Como não? Se você faz o que bem entende, sem pensar no teu irmão, na consciência do teu irmão, nas fragilidades do teu irmão, né? Sendo verdadeiro tropeço e escândalo para os teus irmãos. Então, será que você ama realmente? Não, você está odiando o teu irmão, ok? Porque você está buscando apenas os seus interesses, aquilo que é bom para você, aquilo que faz bem para você e não está se importando com o teu irmão. Então, cuidado. Sabe que eu acho lindo, né? E olha só que tem outra palavra, né? Que diz assim, ó, nossa guerra contra as paixões. Porque, infelizmente, enquanto nós estivermos no mundo, é uma peleia tremenda, né? É uma peleia tremenda. Porque as más conversões, elas corrompem os bons costumes. E às vezes, quando tu convive demais com essas pessoas que são apegadas, amam o mundo e tudo que nele há, quando tu começa a conviver demais com essas pessoas, né? Tu às vezes acaba entrando na ondinha. Porque você pensa assim, não, mas essa pessoa, ela tem um coração legal mesmo, ela me trata bem, ela é boazinha, ela fala mansa, muitas vezes, né? Então, tem mais amor do que outros irmãos, né? Cuidado com isso, cuidado, porque a bondade, se não vier acompanhada da benignidade, se transforma em maldade. E lá em 1 Coríntios 13, também hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, que tem muitas questões que até mesmo tem pessoas que dizem assim, ó, ai, fulana morreu e foi pro céu, porque morreu fazendo bem, né? A fulana, ciclano, o ciclano o ciclano é herói, a ciclana é heroína, porque, né, se entregou ali, se atirou na frente de uma bala perdida para defender ciclano, porque foi lá ajudar várias outras pessoas, né, mas acabou morrendo queimada, acabou morrendo isso. Gente, só lamento, eu vou transmitir para vocês tudo aquilo que Deus tem me orientado nessas questões, porque não vai adiantar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, nos diz que nem se entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso teria proveito. Então não vai adiantar, né? Por exemplo, a Marta aqui, né?
Se eu digo apenas que sou cristã, ou digo apenas que conheço a Deus, que, né, acredito em Jesus, né, mas se surgir uma questão e eu pegar e me jogar na frente de alguém para livrar de algum acidente e eu acabar morrendo, ou eu, né, e uma casa pegando fogo, eu entrar lá dentro e tirar crianças, tirar alguém que está lá dentro e conseguir salvar, mas eu mesma morrer. Será que a minha alma, o meu espírito vai ir para o céu só por conta disso, mas se eu estava vivendo minha vida, lá vão ter? Não vai ser apenas esse ato, não são atos, são confissões de pecados que nos fazem ser realmente heróis na visão do Senhor. Caso contrário, não, porque nós temos que ser heróis vencendo o mundo, porque foi isso que ele disse lá, né, em João capítulo 16, diz assim, ó: neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. E o que Jesus quis dizer isso? Eu venci o mundo. Eu venci todas essas questões. Passei por tribulações, venci. Passei por perseguições, venci. Fui atentado, venci. Fui, contrariado, venci. Passou por várias situações, mas ele venceu. Jesus venceu. Gente, olha só, nas tentações lá do deserto, o que o inimigo ofereceu para Deus? Transforma essas pedras em pães. Te atira daqui para baixo. Vou te dar todo esse império aí. Jesus venceu. Venceu, né, a ostentação de bens. Venceu, né, a cobiça dos olhos. Venceu, né, aqui as paixões da carne. Tudo isso aí ele venceu. Venceu. Eu venci o mundo. Então, se vocês andarem como eu andei, vocês também conseguirão. Mas fora de mim, ninguém vai conseguir fazer nada. Então, cuidado com essas questões, ok? E diz aqui, ó, nossa guerra contra as paixões. E é verdade isso. Analisem comigo se não é por conta dessas questões que acabam vindo todas essas outras aí. Olha só, de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós, né? As paixões, uns desejam ser mais bonitos, mais formosos, outros desejam carros, casas, mansões, outros, né, querem aparentar o que não são, ostentar até mesmo às vezes o que não tem. E o que acontece? O que fazem com que essas pessoas fazem, né? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedes. E quando pedes, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigos de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele faz habitar em nós zela com ciúmes dos seus, pelo cuidado que Ele tem com nós, né? Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque, na verdade, gente, todas essas paixões da carne, essa cobiça dos olhos, ostentação de bens, que o nosso Senhor Jesus passou por todas essas tribulações no mundo e venceu. Ele disse, né? Eu venci. Neste mundo sofrereis essas tribulações, né? Mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo.
Então, quando a gente anda da forma que ele andou, né, se espelha nele, a gente também consegue vencer. É por isso que muitos dizem essa parte errado, porque eles dizem assim: ah, eu venci o mundo, vós vencereis também. Não, Jesus não disse isso, porque ele sabia que muitos não iriam conseguir vencer, porque não iam andar como ele andou. Jesus sabia que muitos não iam conseguir vencer, porque não iam querer obedecer os mandamentos, não iam querer obedecer as regras que tem que seguir para ser como ele. Então não adianta, né, vocês só professarem da boca para fora, dizer que são, mas quando nós olharmos para vocês, a gente não vê diferença nenhuma, a gente não vê realmente a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então cuidado, ok? Com essas questões que nós temos que ser sim, né? Nós temos que ser reconhecidos, tá? Um dia até, inclusive, eu vou usar aqui como exemplo, embora que muitos não concordem comigo, mas mesmo assim eu vou falar, e eu falo as questões, as coisas que Deus tem falado comigo e trabalhado em mim dessa forma. Eu sei que tem questões, né, exclusivas que ele exige de mim, que pode não exigir de você, mas tem certas questões que não é só para mim, é para nós todos que professamos o nome dele. Um dia eu estava na cidade de Santa Maria com meu esposo e eu estava, né, com uma roupa que, né, não digo assim uma roupa ruim, não. Eu fui conforme nós fomos numa excursão e eu sei que muitas vezes para entrar, sair de ônibus complica um pouquinho e eu gosto de usar saia longa às vezes, né, mais abaixo do joelho. Então, para não ter esses atrapalhos da saia, ou ficar agarrando a saia, ou, né, algo de algum vento inapropriado, né, eu fui de calça. E para minha tristeza, gente, eu não estou querendo dizer aqui, né, depois em outras lives eu vou falar sobre essas questões, mas eu fui de um modo que lá na cidade eu passei por algumas mulheres. E de cara, de longe, até o meu esposo disse assim: aquelas lá são cristãs. Eu sei que de repente tem gente que diz assim: ah, mas não adianta ter só a aparência e depois por dentro ser sepulcro caiado. E eu não vou deixar de concordar. Eu concordo, verdade, não adianta. Mas vocês têm que ver que nem todas as pessoas são assim. Nem todas elas são sepulcros caiados. Por isso que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração e está vendo o que elas têm lá dentro. Se não é só a carcaça ali que está de cristão. Mas algo me chamou a atenção que ele disse: olha, Marta, aquelas são cristãs, aquelas lá são irmãs pelo jeito delas. E realmente, né, eram cristãs. Mas eu fiquei tão triste porque eu gostaria de ter passado por elas e ter dito: a paz do Senhor, irmãs. Só que, porém, né, elas nem me olharam. Lógico que não me conheciam também, era na cidade de Santa Maria. Mas eu pensava: meu Deus, né? De repente, se eu tivesse como elas teriam me olhado, me reconhecido também e ter me dado a paz do Senhor. E eu comecei a pensar profundamente nessas questões. E eu comecei a ver que realmente nós temos que ser um povo diferente. E eu comecei a perguntar para Deus, a pedir direcionamento de Deus. Eu digo: Senhor, eu quero que o Senhor, né, me direcione nas coisas certas. Eu quero ser reconhecida como uma mulher de Deus. Eu não quero ser só, né, aparência, mas eu quero ser na totalidade. Dê-me esses direcionamentos, porque eu sei também que tem certas questões que não é aquilo que é pecado, mas eu também preciso saber se aquilo não vai fazer o meu irmão pecar, se aquilo não vai fazer o meu irmão, né, se escandalizar, tropeçar, e eu não quero ser assim. Então eu quero ser, né, reconhecida, né, não só por aqui pelos meus irmãos, mas primeiramente pelo Senhor, como alguém que exala o aroma agradável de Cristo aonde quer que vá,
aonde quer que for, que não precise nem as pessoas conversarem comigo para saber que eu sou cristã, que eu sou seguidora do seu Filho Jesus, mas eu preciso que o Senhor me oriente dentro dessas questões. Então Deus foi abrindo um leque, conforme eu fui estudando as Escrituras Sagradas, Ele me foi abrindo um leque sobre essas questões, e eu passei a entender o que realmente é amar, né? Que Jesus disse, quando foram lá perguntar para ele, Senhor, né, com o intuito de pegá-lo, e disseram, Senhor, qual é, né, os mandamentos, os principais mandamentos? E ele disse assim, que os mandamentos, né, era amar a Deus de todo o coração, de todo o nosso entendimento, e não menos do que isso, é amar os nossos irmãos, amar os nossos irmãos. Então, através disso, eu passei a compreender que nós, né, devemos amar a Deus, e no momento que nós amamos a Deus de todo o coração, com todo o nosso entendimento, nós passamos a amar os nossos irmãos e nos preocuparmos com a consciência dele, e aí renegar, retirar, renunciar, por mais que não seja pecado, mas em prol dos nossos irmãos, essas questões. E isso é que alegra o coração do Senhor, né? É isso que alegra, quando nós fizemos a vontade do Pai que estás no céu, porque Jesus disse, né? Quando também vieram chamar ele, olha só a coisa linda, né? Que uma palavra vai puxando a outra, né? Que quando foram chamar Jesus, Jesus estava ali ensinando os seus discípulos, ensinando os seus seguidores, e vieram chamar ele e dizer, Jesus, né, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele já ali ministrando, disse assim, quem é meu irmão, minha irmã? É esses aqui, e apontou, né, quem faz a vontade do meu Pai que estás no céu. É quem faz a vontade de Deus que é irmão de Jesus. Então é essas questões que as pessoas têm que pôr na mente. É essas questões, é fazer a vontade de Deus, não é as suas próprias vontades, as paixões da carne, a ostentação de bens, a cobiça dos olhos. Não, isso não provém do Pai, mas provém do mundo. E é isso que nós temos que vencer, como Jesus Cristo venceu, para que assim a gente não ande mais em trevas e não seja tropeços aos nossos irmãos. É isso que Deus quer de mim e de você. E nos custa. Vai cair um pedaço? Não, ao contrário, nós vamos ganhar coisas preciosas da parte de Deus, a paz que excede todo o entendimento, que por mais que venha situações adversas, por mais que venha tempestades, nós temos paz no nosso coração, nós temos aquele amor que o mundo não compreende. Mas por que tu tá assim? Tu vai perder? Perder o que, criatura? Eu não perco nada por abrir mão dessas coisas, eu não perco nada dessas vaidades excessivas, ao contrário, eu ganho da parte de Deus joias preciosas que são dons espirituais, que eu sei que não é só para mim que Ele dará, mas também para muitos de vocês que ouvirem essa palavra, crerem nesse evangelho e saberem obedecer da forma que tem que obedecer, porque o cristão não deve ser mundano, ele deve ser um povo separado em Cristo e separados do mundo. Não é odiar o mundo, não é odiar as pessoas, não. Ao contrário, nós temos que amá-los. É por isso que temos que, né, renunciar a essas coisas do mundo. É por isso que nós temos que vencer o mundo, por amor a eles, porque foi exatamente o que o nosso Jesus fez, por amor às pessoas. Porque, né, não há amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu próprio irmão. Foi ele quem falou. Não existe amor maior
do que eu entregar minha vida toda, as minhas vaidades excessivas, as luxúrias, as ostentações, né? Abrir mão de tudo para ser um exemplo, para ser luz para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que estão apegados a essas coisas, que não tem levado eles a nada, ao contrário, tem puxado cada vez mais legiões e legiões, vou até usar esse termo, de pessoas para o inferno, para o lago de fogo, não só para o inferno aqui na terra não, porque por conta dessas questões, vou repetir mais uma vez, pelas paixões da carne, cobiça dos olhos e ostentações dos bens, é exatamente por conta dessas questões que as pessoas estão fazendo das suas vidas um verdadeiro inferno, e não só das suas vidas, mas das vidas dos que estão ao seu redor, verdadeiros infernos, porque, né, começam daí, né, de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós, de onde senão das paixões que guerreiam dentre vós, porque cada qual quer ser mais bonito, cada qual quer aparecer mais, cada qual quer ser mais ovacionado, cada qual quer ostentar mais, né, bens e coisa arada. E aí para isso começam até mesmo roubar e matar. Exemplo disso, olha aí quantos, né, exemplos escancarados tem nas redes sociais de pessoas dando golpe, até mesmo em senhoras, né, idosas, não ter pena, não ter dó nem piedade. E por quê? Ganância, soberba, luxúria, né, ostentação, querer ostentar aquilo que não tem, não trabalham e querem ter. E aí quando pedem para Deus essas questões, que querem uma casa nova, que querem roupa nova, que querem um emprego novo, quando pedem isso, Deus não dá, porque já está vendo a intenção do coração, que é só para se sobressair sobre os outros. Não é para ter para ajudar, não é para ter para ajudar um necessitado, ajudar a viúva, o órfão, para ajudar, né, os irmãos na igreja, não, é para ostentar, para viver suas paixões carnais, ficar bem aparentemente, fazer retoques daqui e dali. É exatamente por conta dessas questões que muitos pedem e não recebem, pedem para usufruir. Olha, a palavra diz aqui, ó, e quando pedes não recebeis, porquanto pedes com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. E a palavra chama essas pessoas de adúlteros, de infiéis. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, a amizade com o mundo é exatamente isso. É gostar dessas materialidades, superficialidades, a pontos de pensar só em si mesmo e não visar o interesse, né, dos nossos irmãos, e sendo assim pedra, escândalo e tropeço para eles. Então, cuidado, gente, porque o cristão tem que ser diferenciado para as outras pessoas olharem para nós e saberem sim, na totalidade, não é só essa questão que eu repito, onde muitos estão se perdendo e acham que estão enganando, mas não estão enganando ninguém não, porque não adianta ficarem usando qualquer coisa, não abrirem mão de certas coisas, até mesmo das suas vestimentas, e dizendo, ai, Deus só quer o coração. Por isso mesmo, falastrão, que Ele quer o teu coração, que quer que você mude tanto por dentro quanto por fora, porque na medida que você deixar ser mudado por dentro, vai refletir pelo lado de fora. Então você não engana nem a Deus, muito menos ao teu irmão, que está vendo da forma que você está agindo e procedendo como verdadeiras pessoas mundanas, que não têm o conhecimento da palavra. Então, pegue essa palavra em nome de Jesus, porque não sou eu que inventei, não sou eu que estou ditando essas regras, está todas elas aqui. Basta você deixar de preguiça e ir ler. E não adianta apenas ler, tem que compreender o que está lendo e não tirar versos fora de contexto, porque apesar de que eu li apenas alguns versos, vocês vão poder ler e vão ver que eu não tirei eles do contexto, ok? Existem-se diferenças, tá bem? Então olhem, leem essa palavra, e aquilo que vocês não compreenderem,
Me chame mais uma vez, eu digo, me chame no WhatsApp, eu só não atendo ligações. Eu não atendo ligações de quem quer que seja, a não ser que a pessoa primeiro entre pelo WhatsApp e diga, posso te ligar? Eu preciso te ligar. Aí eu atendo. Eu faço isso que é para minha paz, realmente, ok? Porque tem pessoas aí que às vezes usam o telefone para vir falar coisas que não agregam e não acrescentam. Então eu desligo realmente, eu deixo só no silencioso. Mas quando se trata da palavra de Deus e não de fofoquinha, eu estou sempre aberta a conversar sobre isso. Ok? Então é só me chamar pelo WhatsApp 984 34 35 75 e eu terei o maior prazer de conversar com vocês a respeito dessa palavra. Mas vocês não são obrigados a acreditar em tudo que eu digo, tá? Mas o que eu aconselho vocês é, em qualquer dúvida que tiverem em relação ao que eu falo, Bíblia, estuda a Bíblia, ok? Que aí nem eu, nem ninguém que porventura acrescentar ou retirar algo da palavra vai enganar vocês. Graças a Deus agora eu sou assim, ninguém mais me engana. Porque eu estudo essa palavra, às vezes as pessoas dizem, ih, tá ficando soberba. Graças a Deus não. O que eu sinto é prazer em ler a palavra e saber glorificar a Deus, agradecer a Deus, né, por Ele ter, né, nos separado, nos redimido através do seu sangue Jesus, do seu Filho Jesus, ter nos separado desse mundo, fazer-nos compreender essa palavra e assim a gente estar andando como Jesus andou, né? E é um processo, cada dia é um novo aprendizado, cada dia a gente vai se aperfeiçoando e a palavra diz isso, né? Que em Deus aí a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais, a palavra do Senhor vai se aperfeiçoando e aí todo mundo vê, seja até cego, pode até não te enxergar, mas ele vai sentir, né? Vai o teu cheiro, porque as pessoas, né, têm cheiro. Teve um dia que um irmão contou isso e eu achei muito interessante, eu digo, é verdade. Diz que um bêbado falou para ele, né? Você assim, tu é cristão, né? E ele disse porque às vezes os homens, né, independente de ser cristão ou não, às vezes eles estão trajadinho, né? E aí o bêbado disse para ele, tu é cristão, né? E ele disse, sou. Como é que tu viu, né? Ele disse, não, pelo teu cheiro, tu tem cheiro de cristão. Aí eu passei a compreender, é verdade, porque a palavra diz, né, que nós temos que ser o aroma suave de Cristo em todas as circunstâncias. Então a pessoa chega a sentir, eu não falo de perfume não, tá? Desses que a gente compra aí nas lojas. É um cheiro diferente realmente. Exala o cheiro de Cristo onde quer que vá. Então, gente, eu deixo essas palavras para vocês, tendo a certeza que o Espírito Santo vai dar direcionamento para vocês dentro dessa palavra, né? Agradeço a todos os irmãos, as irmãs, às vezes tem uns entram, outros saem, mas todos aqueles que ouvirem, né, e sentirem Deus em compartilhar, seja no WhatsApp, né, no Face, compartilhem o Evangelho de Cristo, gente, tá? Não sejam ignorantes acerca dos dons ministeriais das pessoas. Compartilhem, porque não é só a mim que Deus vai galardoar em relação, né, a quando essa palavra chegar para alguém, mas também vai ser para vocês que estão usando os dedinhos, estão também, né, semeando, sendo um elo de ligação entre uma pessoa e outra. Então seja esse elo de ligação, ok? Não queiram quebrar a corrente como muitos estão fazendo por ignorância em relação aos dons. Estão deixando de fazer com que, né, ou muitas almas aí sejam alcançadas, e enquanto isso os hereges, os anticristos e os falsos profetas estão se engajando cada vez mais, né? Porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, infelizmente, nessas questões, né? Infelizmente. Então, irmãos, eu deixo essa palavra para vocês, crendo que vocês entenderam que em Cristo e separados do mundo, e que um cristão não deve ser mundano. E eu quero aqui orar por todos vocês.
Senhor, meu Deus, meu Pai que estás no céu, agora nesse momento, Pai, eu te agradeço em primeiro lugar por mais essa live, por mais esse direcionamento, por mais essa rica palavra, Senhor, que o Senhor nos tem dado entendimento, porque até então, né, eu não tinha esse conhecimento do que realmente essas palavras queriam dizer, e eu só tenho a agradecer porque verdadeiramente o Seu Espírito Santo nos guia dentro dessa verdade. Que coisa linda, Pai, muito obrigado. Também te agradeço, Pai, por esse dia, por mais esse ar que respiramos, por mais esse sopro de vida. Te agradeço pelo seu infinito amor e misericórdia para conosco, da sua longanimidade, do tempo que o Senhor tem dado, não só para mim, mas para muitas pessoas, de te conhecerem, de falarem do Senhor, de professarem o teu nome não só da boca para fora, mas na plenitude da sua vida, e cumprindo a sua palavra na totalidade, e andando verdadeiramente como o seu Filho Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo alimento que nos deste na nossa mesa, que nunca falte no nosso lar e no lar daqueles que te servem, e aonde tiver alguém, Pai, né, como eu sempre digo, orando dentro do quartinho, onde quer que ele esteja, fazendo como a gente diz no Mateus 6,6, fechando a porta do quarto e orando, colocando para ti as necessidades, vai tocando no coração dos teus servos para que contribuam com essas pessoas que estão passando necessidade e estão clamando a ti. Pai, também te agradeço por todas essas pessoas que entraram, que ouviram essa palavra. Pai, coloque as tuas mãos poderosas sobre cada um deles, e eu não sei ainda, Pai, aonde essa mensagem irá chegar, só o Senhor sabe, mas adentre os lares com essa palavra, Pai, vai dando clareza através de cada palavra que foi dita através dessa live, vai dando clareza e entendimento para as pessoas, para que elas possam realmente cumprir a tua palavra na totalidade, Pai, para que não pereçam mais e nem coloque outros nossos irmãos mais fracos na fé perecerem, Pai, mas que elas tenham clareza, entendimento e que sejam luz para os outros que ainda estão nas trevas. E eu lhe peço, Pai, que se há dentre eles, daqueles que ouviram ou que ainda vão ouvir essa mensagem, se há alguma doença, enfermidade sobre as suas vidas, Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo, cure-as. Se há alguém que necessite de libertação de vícios, de drogas, de cigarro, vai dando a libertação, Pai, através da tua palavra, vai dando o direcionamento do que eles devem fazer, porque eu sei que quando colocamos o Senhor à prova, depois tem situações que nós temos que também exercitar a nossa fé, correr atrás do prejuízo, porque o Senhor ajuda sim, mas também quer ver o nosso esforço em relação a isso. Então, aonde tiver um, Pai, que te colocou à prova e trouxe sobre si vícios, dependências de drogas, cigarros, bebidas e até mesmo de remédios, Pai, vai dando a libertação para essas vidas. Pai, vai dando a cura espiritual a qual elas necessitam. E se há alguém enfermo na carne, Pai, e até mesmo por conta de problemas, enfermidades na alma, conseguiu trazer para o seu corpo físico, para o seu próprio corpo físico, alguma doença, Pai, eu peço, cure agora, Pai, adentre desses lares com teu Espírito Santo, vai limpando, vai purificando, vai transformando, vai libertando, Pai, independente, Senhor, do que foi que essa pessoa cometeu, porque muitas das vezes o inimigo coloca na mente das pessoas que para ela não há mais salvação, que para elas não tem mais remédio, que para elas não tem mais solução, mas o Senhor é a cura e é o Senhor que revoga até mesmo decretos de morte. Então, Pai, eu peço, Pai, que liberte essas pessoas desses pensamentos duvidosos, desses pensamentos negativos, e acrescente através dessas palavras, Pai, que foi dito nessa live, acrescente a fé delas, renove, Pai, a esperança nos corações, para que o Senhor possa, Pai, unir com a fé delas, acrescentar sobre elas aquilo que elas estão necessitando, a cura, a libertação, a transformação, e que o teu nome seja glorificado através dessas vidas. E eu declaro agora, Pai, a liberdade, eu declaro agora a cura, eu declaro agora, Pai, os livramentos, eu declaro agora,
Pai, Pai, algum espírito, alguma pessoa que está possessa de espíritos demoníacos, eu decreto agora libertação em nome de Jesus Cristo, que bata em retirada todo o espírito contrário, que bata em retirada todo o espírito opressor da dúvida, da incerteza, que bata em retirada todo o espírito depressivo, que bata em retirada todo o espírito de pânico, de síndromes. Pai, que agora, Pai, essas pessoas sejam libertas em nome de Jesus. Pai, confirme a tua palavra, diz na tua palavra, Pai, que acompanhariam os sinais aqueles que crescem. Eu estou crendo e eu tenho certeza que lá do outro lado também eles estão crendo. Então confirme essa palavra que foi dita com os sinais sobre a vida deles, sobre aquilo que eles estão necessitando nesse momento, para a honra e glória do teu santo nome. E no nome do seu Filho Jesus, eu declaro agora a cura, a libertação e a transformação dessas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Entrego essas palavras para vocês e creiam. Precisa-se ter mais fé e colocar em prática tudo aquilo que vocês estão aprendendo. Porque só falar, mas não fazer realmente, professar não é só da boca para fora, mas confessar com os atos de quem realmente está tendo uma vida nova, sendo uma criatura nova, transformada nas mãos desse oleiro. Amém? Eu entrego agora essas palavras mais uma vez, dizendo em nome de Jesus, e até a próxima live.